Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Nivaldo Matos do Microlab Eletrônica e hoje nós vamos continuar com o estudo do PIC18F25K22 da família Extreme Low Power da Microchip. Tá? Vamos dar uma olhada juntos no datasheet, vamos lendo, traduzindo, entendendo as questões, tá? Da parte da USART, da transmissão assíncrona, ok? Vamos lá então. Esse módulo tem um nome um pouquinho diferente, é EUSART, que vem da palavra enhanced, melhorada, e aqui ele fala que o módulo contém todos os hardwares, todos os geradores, registros, para fazer a comunicação de TX e RX, né, de transmissão-recepção, sem necessitar, né, de dispositivo de programação, tá? Você coloca o dado lá no registro e ele despacha, ele transmite, gerando flags aí de status, tá? Mais abaixo ele fala que o módulo pode ser configurado como full duplex assíncrono e também como half duplex síncrono, né? Para quem não está acostumado com esses termos, o full duplex é quando você consegue fazer uma comunicação nos dois sentidos ao mesmo tempo. E o half duplex você pode fazer nos dois sentidos, mas primeiro o TX, depois RX e assim por diante, né? Também ele fala que a comunicação full duplex é mais, né, ideal para terminais, né? E enquanto que a half duplex é mais para dispositivos, para periféricos, componentes. Temos aqui algumas características, vou dar ênfase apenas às mais importantes, né, que tem nesta USART, tá? Ele fala que tem aqui dois caracteres no buffer de entrada, e isso é interessante, tá? Ele tem uma FIFO lá dentro, que quando vai entrando um caractere, ele desloca e vai gerenciando. Ele tem também aqui a programação 8 ou 9 bit, pode trabalhar, tá? Isso é bem interessante já para funcionar nessa parte aqui, ó, do detector de endereço para 9 bit. Então é uma forma de tu saber que o dado que chegou é um dado ou é um endereço, né? Ele tem aqui o input buffer overrun, né? Ele detecta um erro de overrun, isso já vem de encontro à parte da FIFO, né, a parte dos 2 bytes de entrada, que chega um byte, você não tira do registro de recepção, chega outro, você não tira, e daí no terceiro empilha, né, e ele gerencia isso, ele invalida, sobe esse flag e você tem que ir lá manualmente zerar esse flag, senão ele não recebe mais interrupção. Aqui ele detecta framing error, isso é bem interessante, o framing error, ou seja, você está recebendo lá um dado, vem start bit, recebe todos os 8 dados, os 8 bits de dados, e depois tem um stop bit. Ele tem um tempo determinado para chegar ali. Se não chegar esse stop bit no tempo correto, ele gera um framing error. E daí você consulta esse flag e você trata, tá bom? Aqui, tá, ok, é isso, né? Ele fala aqui que essa EUSART é ideal para fazer Local Interconnect Network, o LIN, né? E é isso, tá? E também aqui, ó, ele fala aqui no termo SCI, que a gente está acostumado a ver nos datasheets, que é a Serial Communication Interface. E aqui temos o diagrama geral de transmissão, né, o diagrama de blocos, e eles nos mostram aqui que tem o TX-REG, este é o registrador que nós vamos escrever para que o dado seja transmitido pela serial, mas quando nós escrevemos nesse registrador, ele automaticamente, esse dado é copiado para o TSR, que é o shifter de saída, este dado vai para o hardware de saída e sai aí no pino, tá? E aí segue o dado pela mídia de comunicação serial. Claro que isso ocorre quando nós habilitamos aqui o TX Enable, aí ele passa a consumir o clock gerado aqui pelo Baud Rate Generator, tá? Claro, também isso ocorre quando nós habilitamos aqui o flag BRG16, no caso, né, se for a configuração,
e colocamos os dados aqui, os valores de configuração para o baud rate que nós vamos aprender a fazer o cálculo. Aqui nós temos a questão do nono bit, tá? Habilita o nono bit e bota o valor dele aqui. O flag TRMT, esse flag ele marca que esta máquina está em andamento, está despachando um dado. Ou seja, quando um byte é copiado do TXREG para o TSR, aqui baixa esse sinal e quando ele terminar de deslocar, ele sobe novamente. Tá? Aqui nós temos um flag de interrupção, né? Que se esse TX Interrupt Enable estiver habilitado, vai gerar uma interrupção e nós vamos ver as condições mais para frente para esse flag ser gerado. Ele fala que o módulo da USART é controlado, né, basicamente por esses 3 registros, né? O Transmit Status and Control, né, que é o registro de transmissão de controles e status, aqui o registro de recepção com controles e status e o baud.com, que vai aí aquelas questões lá do gerador de baud rate. Né? É claro que tem vários outros registros, tá? Tem o registro de controle de interrupção, os registros de controle de direção dos pinos, para selecionar também modo analógico ou digital, tem vários outros registradores, tá? Em uma outra tabela. Só que basicamente o fluxo, né, o principal da comunicação serial é gerenciado por esses 3 registradores. Aqui ele fala que o pino RX e o TX, tá? Para que ele possa ser gerenciado aqui pela máquina de comunicação serial, você precisa colocar o controle de tris para 1, tá? O bit correspondente. Normalmente lá nos chips de 28 pinos é RC6 e RC7 aí, o TX e RX da comunicação serial. Também aqui ele fala obviamente que esses pinos, caso você não habilite a comunicação serial, esses pinos ficam disponíveis como I/O. E aqui temos a comunicação, o modo assíncrono de comunicação, tá? E fala que a USART transmite e recebe usando o padrão, né, NRZ, Non-Return to Zero. Né? Esse formato é implementado com 2 níveis lógicos, né? O nível alto é chamado de marca e o nível baixo é chamado de espaço. Isso é bem padrão de telecom, tá? Nós temos uma marca e nós temos um espaço, tá? E ele fala aqui que isso refere ao fato que se você recebe um bit, um sinal consecutivamente, né? 1, por exemplo, não tem retorno ao 0 para cada bit. Por exemplo, se nós for receber aqui 1, né? 1 não retorna para o 0, nós temos outro 1, e assim por diante, só vamos retornar para o 0 quando tiver realmente um 0, né? Se tiver outro 0, tá? Então, basicamente, é isso aí, o NRZ, né? E ele fala aqui sobre o baud rate, né? O tamanho desse bit, tá? Esse tamanho aqui do bit é 1 sobre o baud rate. Aí para velocidade 9600 nós teremos 1 sobre 9600, daria 100 e poucos microsegundos aí, né? Ele também fala aqui que o LSB first, né? Ou seja, o primeiro bit de dados, né? Nós temos aqui o start bit, ó, e o primeiro bit de dados é o menos significativo, tá? Você vê que a informação está toda no datasheet, a gente só tem que ler e extrair, né, os pontos aí para a gente ir fazendo o entendimento, tá? E aqui tem umas figuras para nós entender um pouquinho mais, tá? Aqui tem o idle. Idle é o nome que a gente dá para o sinal quando ele está em espera. No caso do RS-232, está sempre em 5 volts, né? Ou 3V3, tá? O que for a alimentação. Então aqui está em idle, ele cai aqui, fica o start bit, o tempo de um bit, né? E depois começa a receber sequencialmente aqui nas janelas de tempo, começa a receber cada bit o sample, né? Tá? E daí ocorre aqui depois do 8º ou 9º bit um stop. Esperou aqui tempo de 2 bits ó, e já começou o start do novo byte a ser transmitido. Aqui bem interessante, tá?
aqui bem interessante porque ele vem de encontro àquilo que a gente falou sobre o framing error, tá? Ele tem um byte que recebe, que é tudo zero aqui, recebeu, deu o start, né? E agora recebeu todos os bits em zero e o stop chegou no tempo certinho, ele entendeu, ok, gerenciou aí, entendeu que isto recebeu um zero. Então você vê que esse sinal basicamente é um sinal, como ele está dentro das métricas do padrão RS232, conforme o baud rate programado, ele entende aí como um zero. Aqui embaixo nós temos uma figura bem interessante também, os créditos aqui, o site Roger Con, né? Então nós temos aqui o idle ocorrendo, né? O start bit esperou, chegou aqui, o primeiro bit é nível lógico 1, depois aqui temos e o sétimo bit nível lógico 1 de novo e o stop bit, né? Então, como aqui é o LSB, né? Então nós temos o menos significativo, para nós transformar isso para decimal seria o peso, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, né? Então, 64 mais 1 dá 65, que é justamente o ASCII referente ao caractere A maiúsculo, né? Também tem nessa figura aqui o intervalo de 1 bit, né? Esse intervalo de 1 bit aqui, que é 1 sobre a frequência de baud rate. E temos também uma referência aqui, né, em contrapartida para o RZ, né, em relação ao NRZ, é que aqui esse sinal, logicamente, está sendo representado por uma fonte simétrica, um sinal simétrico, né? O negativo é o 0, aqui tem o descanso, e o bit 1, descanso, bit 0, né? Inatividade da linha, bit 1, inatividade, bit 1. Você vê aqui no final, se fosse o NRZ, já tocaria direto aqui, tá? Então isso é um fato interessante, né? Aqui o transmissor assíncrono, então, ele está falando, né, que à medida que nós escrevemos em TXREG, ele escreve no TSR, e que ele fala que o TSR é o coração aí do transmissor, né, de serial, tá? E para nós habilitar o transmissor, nós temos que habilitar, né, o TX-Enable, desabilitar o Sync e habilitar o Serial Port Enable aqui, certo? E ele fala aqui também, né, que o TX-Enable, o bit, né, ele habilita os transmissores, os circuitos, tá, da USART. E ele está lá no TX-STA, um daqueles 3 registros que a gente falou lá no início. E ele fala que o Sync, né, está no TX-STA também, tá? Esse X aqui é porque nós temos os ART1 e os ART2, né? Então tem TX-STA1 e TX-STA2, por exemplo, tá? E este bit aqui configura para modo assíncrono, se nós zerar ele, tá? E o SPN aqui, o Serial Port Enable, está no RCSTA e habilita a USART, né, para ela gerenciar, né, esses pinos aqui, TX e RX, entre I/O e pino de comunicação serial. Tá? Ele também fala aqui, ó, né, sobre o ANCell, tá? O pino de I/O não é em si compartilhado com o pino analógico, é o pino de comunicação serial que é compartilhado. Então, para que você tenha comunicação serial lá no pino, você tem que colocar como 0 lá cada bit lá no microcontrolador. Normalmente os microcontroladores de 28 pinos o bit é o RC6 e RC7, né? Aqui nós temos como ocorre a transmissão do dado, né? Ele diz que a transmissão é inicializada escrevendo no TXREG, né? Como nós já dissemos, tá? E se essa escrita for o primeiro caractere, ou se for o segundo, mas o caractere que tiver lá no TSR já tiver sido completamente transmitido, né, automaticamente esse byte na hora já vai para o TSR e já é despachado também. Agora, caso você escreva no TXREG e o TSR esteja, né, shiftando um byte
para a saída, aí ele fica ali, aguarda e ele é transmitido, ele é colocado no TSR no primeiro ciclo de máquina depois que tiver o stop bit do dado lá no TSR. Tá? Aqui fala um pouquinho das interrupções, do flag de interrupção, a gente também usa, tá? E ele diz aqui, ó, que o TX Interrupt Flag, ele está lá no PIR 1 e PIR 3 para os ART2, né? E ele é setado, né, quando a gente habilita a USART para transmissão e não tiver nenhum caractere para transmissão no TX-REG. Essas questões aí, esse flag é porque lá esses flags vão ser verificados, vão ser polados, né, para a gente gerenciar a nossa transmissão, tá? Ele fala aqui, ó, em outras palavras, né, TX Interrupt Flag, ele só vai ser 0 quando nós escrevermos em TX-REG e tiver um dado sendo transmitido lá no TSR. Mas à medida que o TSR terminar de transmitir esse dado, o TX-REG vai para o TSR, que por sua vez também vai ser transmitido. Tá? Aqui fala mais um pouquinho de como isto ocorre, tá? As interrupções, né? E é mais ou menos isso aí, tá? E aqui nós temos o status do TSR, que é dado pelo bit TRMT, que está lá no TXSTA. Esse bit simplesmente ele vai a 0 quando o TSR estiver transmitindo, permanece em 0. Quando o TSR tiver terminado lá a sua transmissão, ele volta para 1. Tá? Então é uma maneira de você verificar aí se o TSR está em atividade, se ele está despachando um caractere pela serial. E temos aqui um setup para transmissão da serial. Né? Vamos ver aqui o que está envolvido. Por aqui a gente consegue fazer lá aquela rotina no C de transmissão serial lá na mão, né? Você vai verificando aqui o que precisa, vai colhendo no datasheet as informações e vai fazendo na sua rotininha lá, vai configurando, tá? Então ele diz que a gente precisa pegar aquele valor lá de 16 bits que saiu do cálculo de baud rate que a gente quer, né? E colocar aqui a parte alta nesse registro e a parte baixa nesse registro, tá? E também diz que nós temos que configurar esses bits aqui, que é os modos, né, de geração de baud rate que nós vamos ver lá na parte do cálculo. Ele diz que o RX, né, e o TX, né, ou data e clock, precisam ficar como 1 lá no registro 3. Então nós temos que verificar esse detalhe, tá? Senão corre o risco de não sair o dado aí pela serial, tá? Ele diz aqui que o sync precisa ser zerado, né? E o serial port enable bit precisa ser setado, tá? Aí você habilita a máquina, né? 9 bit nós não vamos usar, mas se precisar nós temos que levantar lá né, setar o TX9 e de controle, né, e colocar, é claro, colocar o dado lá, que ele está mostrando mais aqui embaixo, né, tá? Essa parte aqui nós não vamos utilizar, é mais para comunicação síncrona, que é a polaridade do dado, né. O TX enable, tá? Esse TX enable ele está falando que assim que a gente habilita já gera uma interrupção, claro, né? Ele gera uma interrupção porque ele quer transmitir o dado que está lá, se tiver lá no TX-REG. Tá? Se nós quisermos interrupção, tá? Precisamos setar o TX enable, tá? Esse bit aí. Daí, claro que só vai ocorrer essa interrupção se nós setarmos também lá o G e E, né? Esses bits aqui, que é o bit geral de interrupção do microcontrolador. E também os bits que a gente habilita lá das interrupções de periféricos. Tá? E aqui se for uma transmissão de 9 bits, nós precisamos botar o valor efetivo lá do nono bit neste bit de dado aqui. Tá? Que daí nós vamos ter os 8 bits do dado e mais o nono bit, que é separado, tá? E depois de feito tudo isto, nós carregamos o dado no TX-REG,
tá? Carregando o dado no TX-REG, ele já vai ser deslocado, tá? Que é aqui na opção 9, né? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje passar era isso, tá? E a gente vai ter mais uns vídeos aí sobre a comunicação serial. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, mas a gente precisa, tá? Dar uma mexida nisso, porque a gente tem que... A serial é uma coisa assim que tem que dominar para programar microcontrolador. Usa muito a comunicação serial, então a gente tem que dominar realmente como isso acontece, tá? Porque hoje você vai estar programando no MCC, mas amanhã vai estar programando no microcontrolador que não está no MCC. Daí você fica um pouco perdido, né? Então essa forma, a gente acompanhando o datasheet, lendo, dando uma olhada juntos assim, fica bem interessante, que a gente vai abrindo assim o entendimento, tá? Então se você gostou do vídeo, eu peço que você aí dá um joinha aí, curta o vídeo, tá? Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, né? E compartilhe, e principalmente uma coisa muito importante é dar uma comentadinha aí. Você comentar o vídeo, ele fica mais interessante, tá? Ele é mais bem visto pelo YouTube principalmente, né? Então é isso aí, agradeço ter escutado o vídeo até o final e até a próxima.